Marcos capítulo 8. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ele ordenou ao povo que se assentasse ao chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou e também ordenou-lhes para que colocassem diante deles. Então eles comeram e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos. E os que haviam comido eram cerca de 4.000, e ele os despediu. E ele, entrando imediatamente no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmánota, e vindo os fariseus, começaram a questioná-lo, tentando-o, procurando um sinal do céu, e suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que procura esta geração um sinal? Na verdade, eu vos digo que esta geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo: Fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoaram entre si, dizendo: Isto é, porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que argumentais por não terdes pão? Ainda não percebeis, não compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando eu parti os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E eles disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 pães entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços tomaste? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como é que vocês não compreendem ainda? E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E ele, cuspindo nos seus olhos e impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores, andando. Depois disso, ele colocou novamente suas mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima, e ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. E ele o mandou embora para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, mas alguns dizem Elias, e outros um dos profetas. E ele disse-lhes: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhes disse: Tu és o Cristo. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. E ele falava essas palavras publicamente, e Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se,
olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. E ele disse-lhes: Na verdade, eu vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os conduziu à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles falavam com Jesus. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, eles olhando ao redor, não viram mais nenhum homem, senão só a Jesus. E enquanto eles desciam do monte, ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardavam o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. E eles o perguntam, dizendo: Por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito, do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas e ser reduzido a nada. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo-o, ficou grandemente surpreendida, e correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: O que interrogas com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vós suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo-o, o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão, e revolvia-se, espumando, e perguntou ao seu pai: Há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: Desde criança, e muitas vezes isto tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe:
Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude na minha incredulidade. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito gritou e, agitando-o com violência, saiu dele. E ele estava como um morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: este tipo de demônios não sai do modo algum, senão pela oração e pelo jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que nenhum homem soubesse disso. Pois ele ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e matá-lo-ão, e após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Mas eles não entenderam esse discurso e tinham medo de interrogá-lo. E ele chegou a Cafarnaum e, estando na casa, perguntou-lhes: o que discutíeis entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. E ele assentou-se e, chamando os 12, disse-lhes: se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos e o servo de todos. E ele tomou uma criança e a colocou no meio deles. E tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, nós vimos um que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue. E nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome e logo passa a falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto todo aquele que nos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade eu vos digo que ele não perderá a sua recompensa. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado no mar. E se tua mão te ofender, corta-a. Melhor é entrares na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se teu pé te ofender, corta-o. Melhor é para ti entrar na vida coxo do que, tendo dois pés, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te ofender, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Capítulo 10. E ele, levantando-se dali, foi para o litoral da Judéia, além do Jordão, e novamente a multidão recorre a ele, e como era seu costume, ele os ensinou novamente. E os fariseus, vindo até ele, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? E ele, respondendo, disse-lhes: o que Moisés vos ordenou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus, respondendo, disse-lhes:
pela dureza dos vossos corações, ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles dois serão uma só carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus uniu, nenhum homem o separe. E em casa os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto, e ele lhes disse: qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra, comete adultério com ela. E se a mulher despedir a seu marido e casar com outro, ela comete adultério. E lhe traziam criancinhas para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam os que a traziam. Mas Jesus, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas e as abençoou. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. E ele respondeu dizendo: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dê aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: na verdade, eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E eles entravam no caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E ele, tomando novamente os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E eles zombaram dele e o açoitaram
e cuspiram nele e o mataram, e ao terceiro dia ele será ressuscitado. E Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, queremos que tu nos faça o que nós desejamos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nós possamos nos assentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e serdes batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: Nós podemos, Jesus. Porém disse-lhes: De fato bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é meu para dar, mas o será dado àqueles a quem está preparado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios exercem senhorio sobre eles, e que sobre eles uns dos seus grandes exercem autoridade. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da escada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, e tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho.